Sabe, quando a gente pensa no Rio Grande do Sul, o que vem à cabeça? Gaúchos, fronteiras e uma identidade tão forte que, por um tempo, a região até se declarou um país separado. Hoje, a gente vai entender como o fogo da rebelião e as ondas de imigração ajudaram a forjar a alma do estado mais ao sul do Brasil. E tudo começa aqui, com um desejo de autonomia tão grande, mas tão grande, que por 10 anos, lá no século XIX, essa região simplesmente decidiu se separar do resto do Brasil. E isso não foi só uma briga por território, não. Foi uma luta por uma identidade própria. Mas por quê? O que leva um povo a lutar na guerra civil mais longa da história do seu próprio país? A resposta está na Revolução Farroupilha, que foi o ponto de ebulição de anos de queixas econômicas e, claro, de um orgulho regional gigante. Então, para entender isso, a gente precisa voltar para o campo de batalha. A Revolução Farroupilha foi muito mais que uma guerra. Ela foi o berço do espírito gaúcho que a gente conhece hoje. E olha, não foi um conflito rápido, não. Durou uma década inteira. Tudo começou em 1835 com a tomada de Porto Alegre. Apenas um ano depois, os rebeldes já estavam tão confiantes que proclamaram a República Rio-Grandense, se separando oficialmente do Império. A paz só veio 10 anos depois, em 1845. Mas a marca dessa década de independência, essa ficou para sempre. Bom, toda história tem dois lados, né? E para entender a Revolução Farroupilha, a gente precisa saber quem estava de cada lado do campo de batalha. De um lado, a gente tinha os chamados farrapos. Pensa assim, eram os fazendeiros, os liberais, que queriam mais autonomia e, o ponto principal, impostos mais baixos para o charque, a carne seca, que era a base da economia deles. Do outro lado estavam os legalistas, fiéis ao Império lá no Rio de Janeiro, que lutavam para manter o Brasil unido sob o poder da monarquia. No final das contas, a guerra acabou com o Rio Grande do Sul voltando para o Brasil. Mas aquele espírito rebelde permaneceu. E foi justamente nessa terra, ainda marcada pelo conflito, que um novo capítulo começou a ser escrito. Mas não com soldados, e sim com pioneiros. O fim da guerra abriu espaço para uma nova força transformadora, a imigração. E os primeiros a chegarem em peso vieram da Alemanha, trazendo na bagagem o sonho de uma vida nova. O ano é 1824. O Brasil ainda estava se ajeitando como nação, e os primeiros navios com imigrantes alemães começavam a chegar, prontos para desbravar os vales do sul. E eles não chegaram e foram se espalhando de qualquer jeito, não. Foi uma ocupação bem estratégica. Os alemães se fixaram nos vales dos rios, fundaram cidades que hoje são polos industriais, como São Leopoldo. Eles trouxeram ofícios novos, como a tecelagem, e deixaram aquela marca visual inconfundível, a arquitetura em chaimel. Sabe, aquele estilo com as madeiras aparentes que a gente vê até hoje. E não foi só na indústria, não. Eles revolucionaram a agricultura. Em vez da monocultura, de apostar tudo numa coisa só, eles trouxeram a policultura, plantar várias coisas diferentes juntas. Isso foi uma sacada genial, porque garantia a colheita e a sobrevivência, criando uma base agrícola muito mais forte para a região. 50 anos depois da chegada dos alemães, uma nova onda de imigração tomou conta da região. Dessa vez, vinda da Itália, trazendo uma cultura e um sabor completamente diferentes. Agora, vamos avançar no tempo para 1875. Fugindo das dificuldades na Europa, os italianos começaram a desembarcar, prontos para ocupar as terras mais altas, na Serra Gaúcha. Assim como os alemães, eles também praticavam a policultura principalmente como milho, só que eles tiveram outra sacada. Eles olharam para as encostas da serra e viram ali um potencial enorme para o cultivo da uva. Essa decisão deu origem à indústria do vinho, que hoje é uma das marcas registradas do Brasil, e fundou cidades icônicas como Bento Gonçalves. Então, o que acontece quando o espírito rebelde dos gaúchos encontra a determinação desses imigrantes europeus? Uma cultura completamente nova é forjada. E quando a gente coloca os legados deles lado a lado, o resultado é um retrato fascinante. Olha só que interessante, a gente vê datas de chegada diferentes, assentamentos em regiões distintas, os alemães nos vales, os italianos nas serras. Na agricultura, os dois usaram a policultura, mas os italianos adicionaram um vinho, que virou um pilar da economia. E o legado cultural? A gente vê isso na mesa até hoje, a cuca e a linguiça de um lado, o vinho e o salame do outro. São tradições que não só coexistiram, mas se fundiram. No fim do dia, a identidade do Rio Grande do Sul é essa mistura. Ela foi forjada no fogo da guerra e remodelada pelas mãos de quem veio para construir uma vida nova.
E isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? O que será que é mais decisivo para forjar a identidade de um lugar? A luta contra algo ou a construção de algo novo? A história do Rio Grande do Sul sugere que a resposta está na complexa dança entre os dois.